Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos com a análise fiel de Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0. Peço para os amigos curtirem o vídeo, né? Dê o joinha, se inscreva no canal, comentem, compartilhem e também acompanhem as outras redes sociais da Rádio Coringão, né? O Twitter, o X, o TikTok. É só digitar a Rádio Coringão, siga e fique muito bem informado. Também acesse o site radiocoringão.com. Bom, o Corinthians passou o carro diante do Nacional do Paraguai na noite desta terça-feira na Neoquímica Arena, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Corinthians que estreou com empate diante do Racing do Uruguai e precisava vencer para não se complicar no grupo na noite desta terça-feira. O Corinthians jogou muito bem, até achei que no primeiro tempo a equipe foi com um futebol meio que burocrático, né? Fez 1-0 com o Romero, depois um chute do Fausto Vera, um chute que na verdade foi errado, né? O Vera tentou finalizar no gol, ele pegou mal na bola, a bola sobrou para o Romero e o Romero fez 1-0 para a equipe do Corinthians, né? O Corinthians melhorou bastante no segundo tempo, né? Não é que foi um primeiro tempo ruim da equipe do Corinthians, né? Estava vencendo de 1-0, mas poderia ter jogado um pouco mais. E isso acabou acontecendo principalmente após a expulsão do jogador paraguaio, né? Ele que acabou fazendo uma falta dura em cima do Félix Torres. O árbitro tinha dado cartão amarelo, depois o VAR chamou e falou: vem cá porque é lance para vermelho. E aí o árbitro, de forma correta, anulou o cartão amarelo, deu o cartão vermelho. E o Corinthians, tendo mais espaços para atacar, soube aproveitar. Fez 3 gols na segunda etapa. O Romero ainda fez mais um para a equipe do Corinthians, né? O Pedro Raul, que entrou no segundo tempo, fez gol para o Timão. Então foram 2 gols do Romero, um gol do Pedro Raul, né? O Pedro Raul que fez o 4º gol para a equipe corintiana. E o Yuri Alberto também fez um gol, aproveitando o cruzamento do próprio Romero, e o Yuri não perdoou. Então na sequência vai lá na ordem, né? O primeiro gol do Romero 1-0, aí o Yuri ampliou 2-0, depois o Romero fez o terceiro gol, o gol que faz com que o Romero se torne o maior artilheiro da Neoquímica Arena, e também faz com que ele seja o estrangeiro que mais fez gols pela equipe do Corinthians. E o Pedro Raul fechou a conta 4-0, aproveitando ali um cruzamento já no finalzinho da partida. Então o Corinthians fez um bom jogo. O primeiro tempo, repito, foi o primeiro tempo que a equipe jogou pro gasto, digamos assim, fez 1-0 com o Romero. Aí no segundo tempo a equipe teve muitas oportunidades, né? O Corinthians finalizou 19 vezes, 6 foram no gol. De 6 finalizações no gol, 4 a equipe mandou para o fundo das redes do time do Nacional. Aí no segundo tempo a equipe do Corinthians, depois da expulsão do jogador do Nacional, soube aproveitar ali os espaços que teve, atacou bastante, sempre explorando os lados do campo. E o Corinthians que vem com uma jogada forte, são as jogadas aéreas, né? Com a chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians ele vem explorando muito essas jogadas, até porque ele tem 2 centroavantes. O Roberto, que vem numa fase muito boa, vem aproveitando aí as chances que vem tendo. O Pedro Raul, quando entra também, né, consegue aproveitar, né? Os gols do Pedro Raul, acho que todos eles foram de cruzamentos, né? Porque é um jogador que se posiciona muito bem dentro da área e aí ele acaba aproveitando. Então foi um bom jogo da equipe do Corinthians, né, para tirar aquela impressão ruim da estreia. E essa vitória, eu até falei, né, que se o Corinthians não vencesse, ele poderia se complicar no grupo. Por quê? Porque nós imaginávamos, né, que o Racing fosse perder para o Argentino Júnior, jogando na Argentina, mas não, o Racing ganhou do Argentino Júnior. Então, com a vitória diante do Nacional, o Corinthians ele assume a liderança, 4 pontos, aí tem um saldo melhor. O Racing é o segundo com
4 pontos, aí tem o Argentino Júnior com 3 e o Nacional com nenhum ponto, e aí na próxima rodada o Corinthians enfrenta a equipe argentina fora de casa e tem que conquistar, tem que somar ponto, nem que seja um pontinho para depois, né, vir para Neoquímica Arena e buscar os 3 pontos para ficar numa situação mais folgada no grupo. O Corinthians precisa aí pelo menos arrancar um empatezinho jogando lá na Argentina no próximo jogo, mas diante do Nacional foi uma goleada em noite histórica para o Romero, a equipe assumiu a liderança e agora o Timão volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Estreia já no próximo domingo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Jogo às 4 da tarde, claro que a Rádio Coringão transmite. E antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o público na Neoquímica Arena, né? Foram um pouco mais de 32 mil torcedores. Comparando, né, com os outros públicos, né, comparando com os outros jogos, foi abaixo, mas 32 mil para um jogo numa terça-feira, 7 horas da noite, na capital paulista. A gente sabe como que é o trânsito aqui na capital paulista, nesse horário. E com ingressos com preço alto, eu confesso que eu imaginava que fosse menos de 30 mil. Eu imaginava ali uns 25, 28 mil, mas não. Foram 32 mil, então mesmo sendo público menor comparando com os outros jogos, eu ainda assim considero como um bom público, porque... Repito, jogo 7 da noite, no meio da semana e com ingresso caro... Eu imaginava menos, mas 32 mil eu considero como um bom público na estreia do Corinthians em casa, jogando pela Copa Sul-Americana. Então é isso, um grande abraço, amigos da